Oi, no vídeo de hoje eu vou te dar as melhores dicas de viagem da sua vida. Nossa! Comecei assertiva, né? Caramba! Esse canal está em ritmo de viagem, faltam aí alguns dias para nossa viagem chegar. Estou muito animada, estou comprando tickets, estou planejando os dias, estou planejando os looks. E com isso, comecei a falar um pouco no Instagram e pedir para que vocês, né, meus seguidores, se você não me segue ainda no Instagram, @LutzFerreira, para que vocês me dessem as melhores dicas de viagem que vocês já receberam. Vim compartilhar, não é verdade? Porque só eu que vou ter essas dicas? Claro que não. Eu também vou ter, então me segue lá no Léo Campos Otto também pra ver a minha maratona que eu vou correr nessa viagem. Olha ele já fazendo um jabá. Eu vou começar dando a dica que eu mostrei no Instagram e que apareceu aqui na caixinha das pessoas falando que quando eu falei essa dica, elas acabaram pegando e gostaram. A dica é usar um aplicativo que chama Wanderlog para planejar a sua viagem. Esse aplicativo ele tem duas versões, uma versão grátis, uma versão paga, mas a de graça já é ótima, assim. Agora que eu tô no mês da minha viagem, eu dei um upgrade para a versão paga, só porque ele tem umas coisas tipo de poder ver offline, de traçar uma rota para você, enfim. Mas o que é legal desse aplicativo? Você consegue colocar lá todos os arquivos de tipo reserva de hotel, do voo, ticket que você comprou, tudo fica centralizado lá. Você consegue criar o itinerário, o seu roteiro lá. Então, você pode colocar lá o dia 1. Esse é o hotel, eu quero ir nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. E aí você vai montando e ele vai colocando tudo num mapa para você. Cada dia no mapa vai ter uma cor específica, então você vai ver direitinho, sabe, o trajeto que você vai fazer. Eu acho isso muito útil, porque eu gosto de planejar os meus roteiros por regiões, para não ter que ficar pegando um transporte caro pro outro lado, né? Tipo, você só vai, faz tudo ali, depois você volta, e não ficar, né, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Outra coisa boa desse aplicativo, quando a gente foi pra Coreia e pro Japão, você também compartilhou comigo, com a Carol e com o Arthur. Então a gente não precisava ficar toda hora que a gente ia fazer, pra onde é que a gente ia, só a gente abrir o celular, também já muito legal já isso. ajuda. E quando eu viajei com a Mac, você pode compartilhar o acesso à viagem com outras pessoas, e aí ela ia colocando coisas que ela queria fazer, eu ia colocando, e depois a gente montou o roteiro a partir daquilo, que também tem uma parte lá que você pode fazer isso. Enfim, gente, o aplicativo é muito legal, vale a pena conhecer, tem mais coisa além disso que eu falei aqui, mas isso não é um publi, então o Wanderlog me liga, que eu conto tudo pro pessoal. Vamos agora às dicas que estão aqui na caixinha que vocês me mandaram. Essa primeira dica aqui, ela é polêmica, eu acho, porque eu sei que tem gente que só viaja de um jeito, mas a Ingrid está falando aqui, pague mais caro na localização do hotel, sim. E essa dica não apareceu só uma vez, por quê? Se você pega um hotel que, sei lá, mais econômico, mas é mais distante, você acaba gastando mais dinheiro no transporte. E isso é uma pegadinha que se você não prestar atenção, você cai. Eu já quase caí várias vezes reservando hotel. Você acha um hotel bonitinho, fala, esse tá num preço bom. Aí quando você vai reservar, eu sempre coloco no Google Maps para eu ver ali, assim, a região do hotel. E aí quando você vê, ele tá assim, sabe, as coisas turísticas estão aqui, o hotel está aqui. Aí você vai ter que pegar, enfim, milhões de transportes, vai gastar muito dinheiro, vai perder tempo da sua viagem com isso, então acaba sendo um barato que não compensa. É claro que tem casos e casos, mas eu concordo que a localização do hotel é uma das coisas mais importantes e que vale a pena sim pagar um pouco a mais para ficar num hotel mais bem localizado. Eu tenho uma dica complementar aí. Na verdade, não é uma dica, é mais uma pergunta pra você. Veja bem, Tóquio é uma cidade muito grande, cara. Demais. Não existe uma região boa em Tóquio. Então, a gente foi pra Tóquio depois, na nossa primeira viagem, a gente foi pra Tóquio, depois... Foi em 3 regiões distintas de Tóquio, né? Pois é. Então, aí eu queria que você complementasse com essa dica, porque não existe uma região melhor em Tóquio. Regiões mais diferentes. ou menos. Porque se você ficar perto das estações de metrô da Yamamoto Line, que é a linha que faz o circuito das principais regiões turísticas, você tá bem. Aí eu acho que vale olhar o transporte, né? Em cidades gigantes, assim, tipo São Paulo também, vai ficar onde? Né? Sei lá, perto de Ibirapuera é legal, porque você tá perto de um parque, mais perto da Paulista, né? Mas em Pinheiros. Então eu acho que vale você olhar as opções de transporte para você ver onde que você vai querer ir mais. Mas mesmo Tóquio, assim, tem regiões que eu queria conhecer mais, na primeira viagem, por exemplo. E aí na segunda a gente optou por um bairro que a gente nem ficou tanto na primeira viagem. Eu falo que não dá pra zerar a cidade em uma viagem só, porque senão vira uma viagem chata. Então, gente, volta, entendeu?
tem que ter fé. Você vai voltar naquele lugar e conhecer o resto. Tem cidades que não dá, não. Não dá. Olha essa dica. Se você gostou, compre. Você não vai conseguir mais passar naquele lugar. Eu endosso essa dica, porque às vezes chega num momento da viagem que você tá lá mais controlada e tal, aí você fala, eu vou pensar que a coisa a gente volta aqui naquele último dia. Você não vai voltar, não vai dar tempo. Você vai querer fazer milhões de outras coisas no último dia e você vai voltar para casa pensando naquela coisinha que você não comprou, mas você queria comprar. É o assombração da quando sua mãe falava assim, na volta eu compro. Então, não compra, assim, não. se gostou, compre. Esse rolê de voltar e comprar depois é um grande mito da viagem. A gente acha que a gente vai ter esse tempo, mas a gente vai se distrair com milhões de outras coisas. Dica boa, e essa dica aqui é sobre conforto durante a viagem. Ter sempre um kit conforto do avião, com meia, tapa-olho, hidratante e abafador de ruído. Eu incluiria um colírio, porque o avião é muito seco, né? Então, cara, hidratante eu acho essencial. A minha mão vai ficando seca, vai me dando uma aflição. A mesma coisa pro colírio, um balme também, meia, porque faz frio. Se eu já viajei sem meia, sei lá, com sapato, uma sapatilha, me arrependi amargamente. Tapa-olho, porque por mais que o avião escureça, né, nos voos internacionais, você pega ele à noite, tem as luzinhas, tem um amigo do lado que tá assistindo um negócio, alguém que tá lendo alguma coisa, enfim. E abafador de ruído. Eu ainda vou acrescentar aqui, fone com abafador de ruído, porque só abafador de ruído não me pega. Tem que ser um fone para escutar uma musiquinha e ele tem um abafador. Sabe uma dica de viagem que eu não consigo seguir? Levar pouca coisa na mala. Pronto, falei. Geralmente não falta nada na minha viagem, mas eu gosto de levar, sabe, muita opção. Eu absolutamente não consigo fazer nada nesse momento. Juro, tô panicada de tanta bagunça. E assim, mala de viagem, você tem também que tomar cuidado, por quê? Você não pode levar coisa que amassa muito. Você tem que levar coisas que você consiga usar mais de uma vez. Eu gosto de pensar pelo menos umas 3 partes de cima para uma parte de baixo. Porque senão, aí você vai levar, enfim, 3 malas, vai pagar excesso, não vai ter nem uma sobra para você colocar uma comprinha legal, né? E sabe o que é muito bom para você colocar na sua mala de viagem? As roupas da Insider. Estou usando essa belíssima camiseta da Insider. Tudo da Insider tem os tecidos deles que são tecnológicos, que além de serem muito gostosos de usar, o que também é bem importante em viagem, porque você sai do hotel cedo, vai andar o dia inteiro, elas também são fáceis de desamassar, são muito versáteis, porque as cores são aquele neutro, mas é um neutro interessante, né? E as partes de baixo são muito práticas, porque você consegue combinar várias partes de cima com as partes de baixo da Insider. Desde que eu comecei a ter Insider no meu guarda-roupa, eu comecei a reparar que não tem uma mala que eu faço que não tem pelo menos uma peça da Insider lá. Até porque, tipo, o Perfect Top deles, por exemplo, eu meio que uso ele todos os dias, então assim, se eu não levar é como se eu tivesse faltando, sabe, uma coisa que você usa sempre. São peças que são muito versáteis, são muito confortáveis e tem esse tecido tecnológico que pega menos cheiro, você consegue desamassar com facilidade. Enfim, eu acho que vale muito a pena para você que viaja bastante ou para você que às vezes nem viaja tanto, mas gosta de roupas práticas, roupas que vão durar bastante, roupas que são versáteis, roupas que são muito confortáveis. Tem o cupom da Insider para vocês, use meu cupom Lu Ferreira. Se você nunca comprou na Insider, você ganha 15% de desconto e se você já é cliente, você ganha 10% de desconto para continuar a aumentar a sua coleção. Tem muita coisa legal no site, vale você conhecer. Olha essa dica que é boa. Não existe tem que ver. Tudo depende do que é importante para você. Eu achei essa dica boa, porque principalmente, gente, de uns anos pra cá, né, que começou a ter mais dica de viagem, né, no Instagram, no TikTok, até aqui mesmo no YouTube, a gente meio que já chega no lugar sabendo aonde a gente quer ir, o que a gente quer comer, o que a gente quer comprar, porque a gente já viu tanto sobre aquele local que não sobra espaço para você, tipo, descobrir coisas, sabe? Que é uma das coisas mais legais de viajar. O Léo tá batendo palmas ali pra mim. Mas, cara, sabe, você ter a foto, aquela foto no ponto tal pra você tirar. Ah, não, gente. Eu tenho um pouco de aflição também nessa foto. Nossa, não. Então, assim, não se sinta obrigada a ir em todos os pontos turísticos só porque são os pontos turísticos daquele lugar. Deixa eu contar uma coisa, eu nunca subi no topo do Empire State Building. Beleza, eu acho o prédio lindo, já vi ele de baixo, já vi a vista, mas não faço a menor questão de pagar pra subir no prédio, gente. Já vi a vista de Nova York, de outros prédios, tá bom.
Então, foca no que é importante pra você e não naquelas listas, sabe, de tem que ir. Tem que nada, a viagem é sua, quem manda nela é você. E complementando esse pensamento, tem uma outra dica aqui que ela fala: permita-se sair e ver as coisas sem roteiro também. Que é isso, é você ir andando por uma ruazinha e descobrir um café legal, sabe? É você, sei lá, tá num mercado, ver uma fruta que você nunca viu, parar pra experimentar. Isso é que é legal de viajar. Ela já veio com um sorriso largo ali do... Eu achei o cantinho das coisas bizarras de beleza. Gente, isso daqui é uma máscara para dormir que libera um vaporzinho. Por que isso é bom e o que acontece? Não sei. Deve estar escrito aqui. Se alguém conseguir traduzir, me conta aqui. Mas é que essa sensação de tipo, olha esse lugar que eu não fazia ideia que existia e que tipo é muito legal. Isso só vai acontecer se você não ficar ali, né, focada naquele roteiro 100%. E eu gosto muito, gente, de lembrar que planejamento, por mais que seja muito importante, que eu adore fazer, planejamento é um guia, não é obrigação. Então, quando você planeja um roteiro de viagem ou planeja qualquer outra coisa, você tem ali um guia que você vai seguir enquanto for conveniente para você. Se chegar um momento, por exemplo, que você está indo para um restaurante que está no seu roteiro, mas você olhou para o lado, viu um que parece legal e você quer conhecer, pare e vai lá. Se você está cansada demais num dia e no meio do dia você ainda tem mais 3 parques no seu roteiro, olha, vai pro hotel, dá uma descansada, para num café, para num parque, senta um pouquinho. Você tem que curtir a viagem. Não é para correr, para ver isso, ver aquilo, ver aquilo. É para viver aquele momento naquele outro lugar que você escolheu conhecer. Então eu acho muito importante essa dica, permitir ver as coisas sem roteiro também. Eu vou complementar ainda mais essa dica. Se você viajar com companhia, tipo eu vou viajar agora com o Léo, e for para um lugar que você nunca foi, tenta fazer pelo menos assim um pedacinho da viagem, uma tarde, uma manhã assim, separado, para você sair sozinha, desde que o lugar seja seguro, lógico, num lugar que você nunca esteve, porque é muito interessante. Você repara em coisas muito, muito diferentes e você se percebe de uma maneira muito diferente também. Eu recomendo, acho legal. Ai, olha que maravilhosa essa! Fazer uma playlist para ouvir enquanto viaja, que daí toda vez que você escutar depois você lembra. Que perfeito, amor! Ok. Nossa, ele não achou isso tão maravilhoso. Eu achei, porque eu sou muito... Música me traz muita lembrança. Quando eu ainda trabalhava com design, cada projeto que eu fazia, eu tinha uma playlist pra, tipo, me inspirar naquele projeto e tal. Então isso daqui é muito legal, porque você vai ouvindo e depois quando você voltar, você vai lembrar. Nossa, gente, eu tenho uma dessas. Toda vez que eu escuto Summertime Sadness, eu lembro de uma viagem que eu fiz, que eu tava num catamarã, deitada num barco, voltando, e sabe as coisas assim? Ah, eu amei essa dica. Uma dica importante aqui, que eu sei que nem todo mundo faz, eu faço. Imprimir tudo antes de ir, horários, tickets, etc. Até que tickets eu geralmente não imprimo não, mas eu imprimo a reserva do voo, a reserva de todos os hotéis e tenho todas na minha mala. Porque eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo numa viagem. Quando eu fui para Montreal pela primeira vez, eu tava numa viagem longa pelos Estados Unidos e aí fui para Montreal. Era tanta coisa para eu me organizar, e eu tava viajando sozinha pela primeira vez num país diferente, enfim. Quando eu desci do avião em Montreal, eu tinha que pegar um táxi pra ir pra casa da minha amiga, que eu ia me hospedar na casa dela. Aí no que eu tava indo, eu falei, eu não tenho o endereço da minha amiga. Eu não tinha anotado o endereço dela em lugar nenhum. E eu não tava com o telefone habilitado, né? Tipo, cheguei lá no Canadá, não tinha como ligar. E eu fiquei tipo assim, o que eu vou fazer? A minha sorte foi que eu encontrei um telefone público que você passava o seu cartão de crédito e aí você podia ligar. E aí eu fiz uma ligação pro Brasil para alguém conseguir esse endereço para mim. Foi caro. Se eu tivesse tudo impresso, bonitinho, não passaria esse perrengue. Até porque levo tudo no celular também, mas a bateria do celular acaba. Então, pelo sim, pelo não, eu gosto de deixar tudo impresso. Eu imprimo seguro viagem também. E isso, eu acabei de ver, e isso é outra dica. Nunca esquecer o seguro de saúde e torcer para não precisar usar. É isso. É uma raiva que eu passo toda viagem, que eu vou lá e pago o seguro saúde. Falo que saco, eu nem quero usar esse negócio. Ninguém quer. Mas tem que ter. Eu nunca precisei usar seguro saúde durante a viagem, mas meu pai já precisou, minha irmã já precisou, minha mãe não sei, mas assim, pode acontecer milhões de coisas, pode escorregar na rua e cair, gente, sabe? Vai ter uma conta absurda de uma moeda que não é a sua, você pode até não conseguir o atendimento naquele momento, então assim, tem que contratar, eu já aceitei, detesto, mas enfim. Olha essa dica, deixar um dia ou período livre para andar por aí. E aí logo em seguida apareceu um dia sem planejar, para voltar onde gostou ou só para ir descobrindo. Eu acho isso bem legal e geralmente eu costumo deixar isso pro último dia da viagem. Que é aquele dia que assim, se você gostou muito do destino, você tá desesperado que você vai ter que ir embora de lá.
Qual que é a regra hoje, amor? Último dia do Japão? Não tem regras. A regra é que não tem regras, tudo pode. O cartão de crédito nunca vai chegar. Esse é o mood, entendeu? Foi o dia que a gente tomou uns 5 crêmias lá em Tóquio, voltamos para comprar as coisas que não tinha conseguido comprar e queria comprar, fizemos umas compras extras, porque sabe-se lá quando vamos conseguir voltar. Foi na Enfim. Donkey, né? E quebrou o cofrinho. E eu acho bem legal mesmo deixar um dia sem planejar. Que seja para você, sabe, sair da rua do seu hotel e ir andando, enfim. Acho que é importante sim, você ter um dia mais livre para você poder colocar coisas que te marcaram ao longo da viagem, sabe? Passou na frente de um restaurante que queria ver, acho que é importante. Essa dica aqui é técnica e é muito importante. Não pegue voo com conexões curtas. Por que isso é importante? Você, quando vê lá um número, quando você está fazendo a reserva da sua passagem, eu vou, igual eu, morava em BH, passava em São Paulo para ir para qualquer lugar que eu precisava ir. Então, BH, São Paulo, beleza, é um voo curto. Aí, eu chego em São Paulo às 10, o voo é 11h30. 1h30. Já vou estar no aeroporto, vou conseguir chegar. Não vai. Porque você vai ter que mudar de terminal. A sua mala vai ter que mudar de terminal. Você pode pegar um voo que atrasou, 15, 20, 50... Se ele for cancelado. Então, quando eu morava em BH, eu pegava voos que chegavam muito cedo. A gente passava o dia. A gente passava o dia no aeroporto. Porque já me aconteceu de ter um voo cancelado. Eu ia para Denver, era um trabalho, eu morava em BH. Então, o voo de BH para São Paulo foi cancelado e aí eu ia perder o meu voo para Denver. Era uma viagem curta, eu cancelei a viagem. Então, eu nunca deixo para pegar, por exemplo, quem tem que pegar a conexão para pegar o voo internacional, né? Tem muito voo internacional que sai às 10 da noite e tal. Aí você pensa, vou chegar lá umas 7, tá tudo bem. Foi nessas que eu perdi a minha viagem. Então, eu gosto de chegar cedo. Vai conhecer o aeroporto, super legal. Isso vale para conexão também no exterior, né? Principalmente porque em outra língua. Mesmo que seja a mesma companhia, se tiver um atraso, cara... E aí? Não, e você vai ter que se localizar num lugar que você não conhece. Se for, por exemplo, na Europa, às vezes você passa pelo controle de passaporte uma vez, 2 vezes. Às vezes você tem que passar de novo pela segurança e tem fila. Cara, eu acho assim, é pelo menos 3 horas. Mas se puder ser mais, eu acho melhor. Dica prática. Levar uma muda de roupa na mala de mão. Cara, é impressionante como é que... Essa é uma dica bem clássica de viagem, mas eu já vi a pessoa precisar disso e passar um perrengue. Num grupo de viagem que eu fiz, a mala de uma pessoa não chegou. E ela não tinha levado nem mala de mão, tinha levado só uma bolsa. Eu olho e fico assim... Como? Porque, gente, a minha mala de mão, só falta ter uma barraca lá dentro, sabe? Eu sobrevivo com aquela mala de mão ali direitinho, porque muita mala fica perdida. E demora para ser encontrada, se é encontrada. Então, primeiro que... Aí, 2 coisas. O seguro geralmente cobre a perda da bagagem. Então, mais um motivo para fazer o seguro. E 2, você tendo uma muda de roupa, você vai até, né, sei lá, seu hotel, você consegue tomar um banho, trocar de roupa, nem que seja para ir daí você sair, para ir comprar aquelas coisas mais necessárias, escova de dente e tal. No meu caso eu não preciso, porque eu levo escova de dente na mala de mão. Na mala de mão tem vídeos aqui em que eu falo o que tem que levar, mas uma muda de roupa, pelo menos mais uma roupa tipo calcinha, cueca, meia, um sapato mais levinho, então sapatilha ou uma sandália. Se o lugar for frio, na sua muda de roupa já leva uma muda de roupa fria para frio. Porque você tem que chegar lá e se vestir para sair do aeroporto. Eu levo uma necessaire com pelo menos os básicos. Então, assim, sabe, escova de dente, caixinha de lente, meu óculos, um sabonete facial, desodorante. Eu consigo tomar um banho no hotel e ficar bem. Então, isso não é frescura, você precisa fazer isso sim, porque muita gente já perdeu bagagem. E, se você puder, coloca a AirTag dentro da sua bagagem, porque dá um quentinho no coração quando você chega no lugar, você abre e você fala, estão aqui junto comigo, sabe? E se não tiver, você sabe dizer em qual aeroporto que ficou, o que pode ajudar, né? Sabe uma coisa interessante também, que é relacionada a isso? Tipo assim, a gente vai pra um lugar pra Praga, onde eu vou correr a maratona. Tudo que você vai levar da maratona tem que estar na mala de mão. Entendeu? Porque é um tênis, cara. É um tênis que você já treinou com tênis, você já acostumou. A suplementação que você não vai achar lá pra comprar, é que você já tá acostumado a tomar. A mesma coisa vale pra se você for, sei lá, pra um casamento, entendeu? A roupa do casamento vai na mala de mão.
porque vai que. E aí, na mesma pegada, sempre ter um snack na bolsa. Sempre ter um snack na bolsa, principalmente nesse rolê de aeroporto. Esse perrengue você não passa, né? Nunca passarei. Nunca vi. Porque, gente, eu não entro no avião sem ter um snack. Não entro, Sem porque... ter comida, né? Nem snack, não. Não, primeiro eu entro já Abastecida. satisfeita. E eu entro com o snack da bolsa, até 2. Já viu o avião que demora para decolar? Meus pais já ficaram 3 horas presos dentro de um avião, e quando tá preso você não pode nem levantar. Imagina se vai ter alguma coisa que eles vão servir, diz que nem água serve direito. Então, passaram fome. E eu não tava nesse voo, porque se eu tivesse, todo mundo ia ter água, todo mundo ia ter um lanchinho. Viajando com criança, então, a criança tá muito louca, dá uma comidinha pra ela. E água. Eu sempre compro uma garrafa d'água antes de entrar no avião. Sempre. Vale também levar a sua garrafa e encher nos bebedouros do aeroporto que tiverem depois que você passa, né, da segurança. E quando o avião, tipo, você vai num voo de 6 horas, tipo assim, cruzar os Estados Unidos, e igual aconteceu uma vez com uma pessoa que eu conheço, tipo, teve turbulência, não serviu absolutamente nada, a pessoa já entrou no avião com fome, não levou nada, chegou lá estressada e faminta. Como é que Tem faz? que ter um snack Tem que na ter, bolsa. cara. Viajar já é uma coisa estressante, vamos falar, né? Aeroporto, segurança. Você não vai ficar com fome? Ah, não dá. Pode dar uma dica? Claro. Vai viajar, use, e se vai andar muito, use um tênis confortável. Temos também essa dica aqui. Mas- Não ficar inventando... Ah, ele vai complementar, vai. Vou complementar. Use um tênis confortável, de preferência que não seja novo. Sapato novo pra viajar, eu acho que é bem uma questão sensível, assim, né? Principalmente essas viagens que você sabe que vai andar muito, tipo essa nossa que a gente vai fazer. Tênis é o melhor tipo de calçado, mas também, enfim, eu tenho sandálias e sapatos. Você tem que saber que você vai andar muito e não vai ter onde sentar. E se puder também revezar, porque a espuma do tênis fica cansado, sabia? Essa dica fui eu que te dei. O Léo uma vez levou só um tênis pra viagem. Aí, ou um sapato, uma bota, não sei. Eu sei que teve um determinado ponto da viagem que ele já tava assim, nossa, não, porque meu dedo aqui. Eu falei, mas também você tá usando isso todo Foi dia. nossa primeira Tem que viagem. trazer pelo menos 2. Por mais que seja confortável, né? O negócio vai ficando no seu pé. Você vai andar 18 mil passos por dia, tem que revezar. E acabou a bateria, viu, gente? Não é nada, não. Não, todo dia acaba a bateria desse negócio. A gente tem que arrumar um pra plugar na tábua da tomada. Segundo vídeo que isso acontece. Olha, eu sei que tem muitas dicas de viagem que a gente já testou, que você já fez na sua viagem, que você já viu alguém fazendo, que você achou que é, tipo, muito genial. Então eu quero que você me conte aqui nos comentários qual foi a melhor dica de viagem que você já recebeu. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, manda para sua próxima companhia de viagem, manda para sua família inteira, para ninguém nunca mais esquecer e ficar sem lanche no avião, como a minha ficou. Um beijo! Até a próxima, é verdade. Meu pai sempre conta essa história.